2 dias atrás a Flávia estava se sentindo super mal e mesmo assim está aqui hoje. Muito obrigada, Flávia. E obrigada a todo mundo que veio. A gente tem, essa já é a nossa 3ª roda de conversa. A Malca está aqui, ela participou da nossa 2ª roda de conversa. Foi muito gostoso. E a ideia é trazer sempre temas atuais, interessantes à saúde, principalmente visando a prevenção. E por que sono, né? Porque sabemos que a falta dele produz uma série de transtornos, desconfortos, problemas físicos, mentais a todos nós. Então, acho que não tem nada mais preventivo do que dormir. Enfim, queria convidá-los a estarem aqui nas próximas. E muito obrigada por estarem aqui hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer a Gabi também. A gente se conheceu em 2017, lá no Instituto Pense. A gente fazia junto os encontros mensais de nutrição, né, de discussão de comportamento e nutrição. E a gente ficou, né, deu certo, né? E aí a gente foi conversar um dia sobre o que eu ia falar aqui, né? E ela, com segundas intenções, por causa do sono, eu falei que eu tinha feito uma consultoria de sono, que eu tinha um título de consultora de sono, que ela nem sabia. Ela, pô, mas você só me surpreende. Aí você falou... E eu fiz essa consultoria de sono em 2016, 2017. E por quê? Porque o pediatra, ele não tem uma formação adequada em sono, né? Durante a minha formação, acho que foram pinceladas. E aí, quando você cai na vida, no consultório, no dia a dia, você vê que é uma das principais queixas no consultório. Meu filho não dorme. Aí você não tem ferramenta, né, para ajudar aquela mãe que está desesperada. Aí você fica meio no chute. Aí eu tive filho, sabe, assim, mas eu não conseguia orientar de maneira adequada. E aí acabei fazendo esse curso, que era um curso online. A minha consultora, que era a que deu aula pra gente, minha professora morava no Canadá. E aí a gente fez um ano inteiro, eram aulas e aulas e aulas, fiz TCC, tudo direitinho para poder ter o título, não para trabalhar só com isso, porque não dá, é uma coisa muito delicada você trabalhar só com sono. Mas isso abriu minha mente, sabe? Para como orientar as mães e ajudar as famílias. Porque o sono, como a Gabi falou, afeta a vida de todo mundo. Se o bebê não dorme, não é só o bebê que está sendo prejudicado. O pai, a mãe, se tiver um irmão, se tiver outra pessoa que mora em casa. E aí a privação do sono gera muitos problemas. Antes de começar, né, eu trouxe esse livro aqui, que chama A Maternidade de Encontro com a Própria Sombra. Não sei se vocês conhecem esse livro, tá? É um tema pesado, né? E é da Laura Gutman, que é uma psicanalista. E eu gostei muito dela, assim, a gente obviamente nem sempre concorda em tudo com as pessoas, mas eu concordei muito com muitas coisas que ela fala. E esse encontro com a própria sombra, por que tem a ver com sono? Porque a conexão do bebê com a gente e com a criança em si, até os 7 anos mais ou menos, é muito intensa. Então, quando eu trato o sono da mãe e da criança junto, porque é uma coisa só. Não dá para tratar só o bebê e não ver o que está acontecendo com o resto da família, principalmente no caso a mãe, tá? E aqui, pode me interrompendo, eu tô falando. Eu vou ler um trecho da primeira página do livro dela, sobre como é importante a gente pensar nessa fusão que existe entre mãe e filho, e de como isso a gente pode... Quer perguntar agora? Fala. Fiquei pensando que a privação do sono é uma técnica de tortura, né? E a gente Sim, não deixar dormir. E a gente trata isso com as mães e com as famílias como se fosse uma coisa bastante natural e que tudo bem você ser privada de sono. E pensando em técnica de tortura, o quanto isso pode ser grave e avassalador, né? Sim. Sim, com certeza. A gente não pode banalizar, sabe? Banalizar é a pior coisa, uma queixa, né? Se a pessoa tá vindo te queixar de alguma coisa, por mais que você tenha um preconceito de que aquilo não é importante para você, você não pode jogar isso na pessoa, né? Eu, como pediatra, tenho que... É um exercício o tempo todo. Porque a gente tem preconceitos, todo mundo tem, gente, né? Só que quando a mãe vem trazer essa queixa, eu tenho que valorizar. Teve um caso, inclusive, foi bom você ter falado, de uma mãe que veio me procurar me ajuda, o bebê já tinha uns 7 meses. Ela tava assim, desesperada que o bebê não dormia. E ela tinha um problema de sono, tipo assim, desde a infância. Quando ela sabia que ela não ia dormir, ela já entrava em neura, sabe assim? Tipo, a possibilidade, vou ter uma festa
sabe? Que eu não vou dormir, no dia seguinte eu vou, sabe? Assim, ela já ficava nisso. E ela veio assim, eu deixei ela falar, tá? Eu falei assim, ó, é o seguinte, eu não vou fazer nada com o bebê agora. Você precisa se cuidar primeiro. Porque pra você, tá no limite. Eu encaminhei ela para um profissional, ela foi medicada. Depois eu pedi pro pai e a avó virem a outra consulta. E aí eu fiz um combinado com todo mundo, porque ela não tinha condição de fazer treinamento ou qualquer coisa com o bebê. Eu falei assim, ó, você vai dar o peito, você vai pra casa da sua mãe, a mãe concordou, a avó, né? E o pai que vai ficar com o bebê e vai ensiná-lo a dormir. E foi assim que foi. Porque eu respeito a ela, não adiantava forçar a barra pra ela, sabe? Não ia dar certo. E era uma coisa importante pra ela, o sono pra ela era fundamental. Então você tem toda a razão. Só do microfone. Eu sou psicóloga e eu trabalho há 10 anos com sono de bebês. E no meu questionário tem assim, você já conversou sobre o pediatra, sobre as questões do sono do seu filho? E muitas vezes coloca assim, sim, mas ele diz que é normal no bebê. Então assim, fica uma situação como se fosse, assim, faz parte do combo maternidade. Exato. Privação de sono, né? Então até o 6º mês a gente entende que tem todo um ajuste, que esse bebê, né, tá se adaptando ainda a morar fora da barriga. Mas depois do 6º mês não dá pra dizer que é normal, a gente pode falar que é comum. Sim. Né? Agora não é normal. Com certeza, você tem toda a razão. É que banaliza mesmo. Eu acho que, assim, quando o profissional não sabe, ele banaliza. É mais fácil, né? Ah, não é normal não dormir. Porque ele não sabe lidar com aquilo. Então, ao invés dele falar, putz, olha, tá num campo que eu não sei o que fazer, vamos procurar alguém, vamos procurar uma consultora de sono, vamos, sei lá, né, procurar outra opinião, né. Eu falo sempre no consultório para as mães, quando eu não souber uma coisa, eu vou falar, porque eu não sei tudo, entendeu? Eu não sei todas as doenças, tudo que... A gente tem que ter humildade para saber. E para mim o sono, sempre, por isso que eu até fui atrás da consultoria e fazer isso, porque realmente eu via que era uma coisa muito importante e eu não estava sabendo orientar. E mães, e assim, eu brinco que, eu brincava com algumas mães que os bebês dormiam bem, por questões, né, internas mesmo. Eu falava assim, não conta pra ninguém, porque se você conta, parece que, né, teve uma paciente que contou e a amiga dela falou, ai, não é normal um bebê dormir de 4 meses, dormir a noite toda. E aí ela ficou achando que o filho dela tinha um problema, na verdade, né? Então, assim, é uma questão que é muito delicada que a gente tem que saber orientar, né? Então, assim, esse livro, depois, se vocês puderem, quiserem ler, até uma coisa de tanto que eu li. É muito interessante porque ele fala realmente dessa conexão do bebê com a mãe, tá? Então é só um parágrafo. Ó. Em nossa cultura, tão acostumada a ver apenas com os olhos, acreditamos que tudo que há para compreender acerca do nascimento de um ser humano refere-se ao desprendimento físico. No entanto, se elevarmos nossos pensamentos, conseguiremos imaginar que esse corpo recém-nascido não é apenas matéria, mas também um corpo sutil, emocional e espiritual. Embora a separação física aconteça efetivamente, persiste uma união que pertence a outra ordem. De fato, o bebê e sua mãe continuam fundidos no mundo emocional, e esse recém-nascido, saído das entranhas físicas e espirituais da mãe, ainda faz parte do entorno emocional no qual está submerso. Pelo fato de ainda não ter começado a desenvolver o intelecto, conserva suas capacidades intuitivas, telepáticas, sutis, que estão absolutamente conectadas com a alma da mãe. Portanto, esse bebê se constitui de um sistema de representação da alma materna. Dito de outro modo, o bebê vive como se fosse dele tudo aquilo que a mãe sente e recorda, aquilo que a preocupa ou que ela rejeita, porque nesse sentido são 2 seres em um. Bonito, né? Eu acho super bonito. Porque realmente essa conexão é muito forte. Então, se a mãe está cansada, estressada, preocupada, não sei o quê, o bebê sente muito isso. E a gente vai falar de sono aqui, mas o bebê é o começo de tudo, né? A gente tem que falar mais de bebê do que de crianças mais velhas. Mas essa conexão inicial é super importante. A gente tem hoje queixa, assim, pelo menos 25% das crianças têm alguma alteração de sono que os pais trazem no consultório. Abaixo de 5 anos, 25%. Quer dizer, assim, que tem um problema que a mãe acha que tem, mas deve ter os outros 75%, provavelmente a metade deve também não dormir bem e a mãe até acha que é aceitável. Ah, dorme 5 horas seguidas, que bom, mas na verdade não é, né?
Uma coisa que é importante, que eu sempre falo no consultório, é que para as mães conseguirem entender como é que funciona, né, o sono, tem que entender exatamente como é que funciona o ciclo do sono. Se você não entende como é que funciona o ciclo do sono, você não consegue agir e fazer nada. E a gente acha que o bebê meio que dorme que nem a gente, e não é. Né? Então assim, até a Gabi falou, você quer levar algum slide? Não, eu falei, não, porque realmente eu acho que, né, eu quero que vocês vão pensando e falando, você tem slide, vocês ficam, né, olhando e tal. Mas tentem imaginar que assim, o sono do adulto, ele é muito o ciclo do sono inteiro, contando o sono REM, que é o sono um pouco mais agitado, e o não REM, que é o sono um pouco mais calmo. Ele conta mais ou menos 90 minutos a 120 minutos. Então, nosso ciclo dura 1h30, 2. É um ciclo longo. O do bebê dura 40 minutos. Já a primeira diferença. Então, eles fazem mais ciclos do que a gente. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles acabam ficando muito tempo no sono superficial, que é o começo do sono. Então, é aquele sono que passa o carro, toca a campainha. É que a gente fala que tem espinha no berço, né? Pô, o bebê tava desmaiado. O bebê tava lá dormindo. Aí eu pus no berço, o bebê... Você fala, não é possível, cara, tava dormindo. Ele tava dormindo, mas o cérebro dele ainda tava vigil. Então, os estímulos externos ainda estavam afetando o sono dele. Então, 50% desse tempo, dos 40, ou seja, 20 minutos, ele tá no sono superficial. Que caca. Aí depois ele vai para o sono profundo. A gente fica 10, 15, 20% no sono superficial. A gente já entra para o descanso. Então já é outra diferença. A gente não fica tanto tempo para engatar o sono. Então eu falo para as mães que tem 2 pontos importantes. O primeiro é quando o bebê sai do sono superficial e vai para o profundo, ele cria uma memória. Ele pensa, onde que eu estava quando eu dormi? Eu estava no peito, eu estava no colo, estava chacoalhando, estava no carrinho, estava no berço, onde que eu estava? Isso a gente chama de associação de sono, tá? Quando ele faz uma associação, quando é muito seguido, isso vira como se fosse uma muleta, entre aspas, para ele conseguir dormir. E quando ele não tem essa muleta, ele faz insônia. Então, assim que funciona esse mecanismo de dependência que a gente fala do bebê para dormir. Pode ser qualquer um. Por exemplo, eu tinha um pai que ele tinha que pôr o bebê no carrinho, descer no estacionamento, dar 5 voltas, aí ele dormia, aí ele punha. Se ele não fizesse isso, o bebê não dormia. Ele fez uma associação assim. A mais comum a gente fala é do peito, mas eu acho que é muito superficial falar que é só do peito, porque são outras coisas que estão envolvidas. Eu sou muito mais desse exemplo, muito mais forte de descer no estacionamento e dar 5 voltas. E esse bebê não vai do nada, você vai pôr no berço, ele vai virar e vai dormir. Ele não vai conseguir, ele vai fazer insônia. A mesma coisa que eu pegar vocês, que vocês dormem na caminha linda de vocês, e colocar vocês para dormirem no chão da cozinha. Vocês vão conseguir dormir? Talvez, assim, por falta de opção, putz, não tenho jeito, deixa eu dormir aqui. Porque a gente é adulto e tem outros mecanismos internos para dormir. Agora, a criança, uma criança que dorme, por exemplo, chacoalhando, se você vira para ela e manda ela dormir sozinha, ela não vai dormir. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, que é essa transição entre o superficial e o profundo. Aí o bebê entra no profundo, beleza, não acorda e tal. Aí ele superficializa, ele entra no outro ciclo. E aí tem bebê que abre o olho, porque ele tá dormindo, entendeu? Tem bebê que agita o bracinho, tem bebê que faz barulho, que a gente chama de autoninação. Então ele fica assim, sabe quando parece que vai chorar, mas não vai, aí você fala, vai chorar. Aí a gente fica naquela expectativa, vou ou não vou, vou ou não vou, não vou, né? E a gente acaba indo. E aí tá o erro. Porque se ele não tá chorando, se ele só tá resmungando, às vezes vai passar 5, 10 minutos, ele vai engatar de novo. Se a gente aparece lá, ele acorda, acha que ele tem que acordar, porque ele tá sem referência, e pronto, aí ele não consegue fazer o sono de novo. Então, quando o bebê resmunga, observa. Óbvio, quando você chorar, você vai lá, mas se ele não tá chorando, se você vê que ele não tá, deixa, porque às vezes acontece mesmo. Uma vez no consultório aconteceu, o bebê tava, sabe, fazendo uma autoninação. Aí o pai, eu já tinha conversado com o pai antes, aí o pai falou assim, a doutora quer ver? Ele ficou parado com o bebê. O bebê lá, dá nervoso, gente, não vou falar que é gostoso. Assim, o bebê tava no colo, deu 10 minutos, pum, dormiu. Né? Ao passo que se ele tivesse tentado fazer alguma coisa, talvez o bebê não conseguisse. Então, esse é o segundo ponto, não atrapalhar o bebê quando ele quer engatar o sono. A gente atrapalha, gente. Infelizmente acontece e não é por mal. É porque a gente fica preocupado ou a gente acha que o bebê está agitado e na verdade ele não está.
Claro, pode. Quando ele entra nesse ciclo que você falou, começa a se mexer, que Sim. parece que tá acordando, eu já vi que é muito comum falarem, então vira de ladinho, põe a chupeta, dá uma chacoalhada. Então, nesse caso, é melhor deixar ele quieto. Se ele não Você tá faz- chorando, não. Agora, por exemplo, se é um bebê que tem mãe que fala assim pra mim, Flá, dá 35 minutos, ele acorda da soneca. Ela já sabe, tipo, é quase num relógio. Falei, então, deu 30 minutos, você vai ficar lá, do lado. Ele começou, você pode dar uma ajuda. É isso que eu queria saber, essa Pode, ajudinha. pode. Meio que assim, imagina que ele tá numa estrada, ele tá saindo, né? Então você vai tentar fazer ele voltar pra estrada, basicamente isso. Aí acaba ajudando mesmo, você vai lá, vira um pouquinho de lado, dá um tapinha, faz esse barulho que é muito comum, não sei se vocês já ouviram falar do ruído branco, é o secador de cabelo, tem pai que tem gravado no celular, é muito engraçado, aplicativo. Nos Estados Unidos tem aparelhos de ruído branco, né? Por quê? Porque remete ao útero, principalmente a artéria uterina, né? O bebê, como que o bebê dorme no útero, gente? Ele dorme no barulho, é assim, imagina, o inferno, no escuro, na água e se mexendo. Ele né? A mãe, né? Você concorda? Que a mãe abaixa, a mãe às vezes está dormindo, vira de lado, durante o dia a mãe está trabalhando, agacha, levanta. Ele não dorme, sabe? Assim, é meio surreal para ele dormir do jeito que a gente quer. A gente tá errado, querer forçar o bebê a dormir daquele jeito. E até o 4º, 5º mês, aí a memória ainda intrauterina tá muito forte. Então a gente, por isso que às vezes dá um chacoalhinho e fazer um ajuda. E não vai virar uma muleta. Entendeu? Só que cada bebê é de um jeito, né? Tem bebê que é mais, tem bebê que é menos, e a gente tem que acabar identificando o que para ele vai fazer melhor, né? Mas tem até um pediatra americano, ele chama Harvey Karp, e ele dá a técnica do 5, você deve conhecer, né? Dos 5 S's, né? Então ele faz meio que um charutinho no bebê, porque o que ele fala é que acaba remetendo ao útero, porque o bebê no útero, ele estica o braço, ele bate no útero, concorda? Aí ele bate no útero e volta. Aí ele tá com a perna, ele tem um limite do corpo dele. Podem reparar, se você põe um bebê sem nada, num berço ou na cama, parece que eles estão na king size caindo no buraco negro, né? O bebê fica assim. Por que ele fica assim? Porque ele não tem noção nem que ele tem braço. Quanto mais o limite do corpo dele, entendeu? Que é a propaganda da Pampers, né? É a criança super à vontade, dormindo super bem num berço, não tem uma coberta, não tem Surreal. nada contendo. É lindo. A cultura vem de uma coisa que Vem de uma coisa que é irreal. É que nem um amigo meu que é pediatra, esses dias eu achei o máximo, ele postou assim, eu vi que tem uma Pampers que garante 12 horas de sono, vou usar fralda. Acho que eu vou pôr essa fralda pra garantir. Ele, nele, no neném, né? Porque se garante 12 horas de... Né? Então, ele falou, eu vou pôr em mim e vou pôr no bebê, garante 12, né? Pampers, garante 12 horas de sono. Assim, gente, a gente vive hoje um momento da maternidade muito crítico, no sentido de competição, né? Quem dorme mais, quem dorme antes, quem não sei o que lá. Isso em relação ao sono, mas tem outras competições aí, né? E, meu filho já lê e escreve com 4 anos, não, meu filho toca piano, lê e escreve com 4 anos, não, meu filho lê, toca piano, escreve nada com 4 anos, não, meu filho não sei o quê. É um negócio assim, dá agonia isso, sabe? Porque cada ser humano é único, né? E cada um tem o seu ritmo e a gente tem que saber respeitar. Então, aí você tem que parar, exato. Sim, porque você fala isso e por mais que às vezes o outro seja pequeno ainda, ele já percebe. Eu falo porque eu também tenho 2 e eu tenho que me policiar, porque eles são tão diferentes que a gente acaba falando, a gente, né? Até porque, né, nós começamos falando de como tem uma conexão que não é do dito, é do não dito entre mãe e bebê, que não importa se a gente diz ou não diz, tem um tanto que De sentir, né? né? Então, o que é muito difícil, acho que precisa ser muito cuidado, é o não dito. Sim, exatamente, porque a criança, gente, eu brinco assim, ela sente. Só do jeito de você pegar o bebê, né, ele sente. Eles não precisam, o que a Gabi falou, você não precisa falar nada. Quando você fala, é pior ainda. Né? Porque a gente acha que o bebê é pequeno, que ele não entende o que a gente está falando.
ele entende. Ele lembra e ele grava o que a gente está falando. Seja bom ou seja ruim, seja uma crítica ou um elogio excessivo. A gente tem que dar um equilíbrio hoje em dia para as crianças. As crianças estão desequilibradas. Elas estão vivendo um negócio assim, muito rápido. É tudo para ontem. Quero um copo d'água, tem que aparecer. Quero não sei o quê, tem que aparecer um negócio e a vida não é assim. A gente tem que segurar, sabe, assim, puxar um pouco o freio de mão. Só que não adianta a gente querer puxar o freio de mão deles se a gente não puxa o nosso. Né? Então, hoje a maternidade realmente, eu falo que a pediatria que eu estudei, que eu pensei, é muito diferente da que eu faço hoje. Eu me formei há 15 anos e para mim, antes a pediatria era o cuidar da saúde, né? Tipo, evitar que a criança tenha uma desnutrição, que a criança fique bem e seja inteligente. Hoje, sinceramente, porque assim, diagnosticar uma amidalite, qualquer um diagnostica, certo? Tratar uma pneumonia, todo mundo consegue. Agora, você identificar um problema emocional, estrutural, familiar e abordar isso com a família numa consulta é outra coisa. A pediatria está se modificando. A gente está com uma nova pediatria, que alguns estão indo, outros não, mas é essa a intenção até de estar aqui exatamente para plantar sementinhas para que isso se espalhe, porque realmente a gente está olhando um pouco para as crianças e as crianças realmente é aquela frase batida, mas é o futuro, né? E realmente o futuro começa muito cedo, tipo intraútero, se a gente for pensar. Desde a saúde da mãe, lá grávida, já começa o impacto no bebê e no que isso vai gerar para a sociedade. Só que as pessoas não olham dessa maneira. Só vão olhar com 10 anos, sabe? 12. Só que com 10, gente, a base da casa já foi construída. E aí, se a base tá mole, a Academia Americana de Pediatria fala que o ideal é ter uma higiene de sono adequada. Vocês já ouviram falar dessa palavra, higiene do sono? Quem que já ouviu falar? Então, higiene do sono, assim como a gente toma banho, tem higiene bucal, existe a higiene do sono, que é você ter mecanismos de rotina que induzam o caminho lindo e suave do sono feliz e contente, entendeu? E isso começa já durante o dia, pensando nas sonecas do bebê. Então, um bebê que dorme mal durante o dia e, sabe, não dorme direito, aquela soneca picada, dorme 20 minutos. Agora que você já sabe o ciclo do sono, você acha que um bebê que dorme 20 minutos descansou? Não. Ele só ficou no sono superficial. Aí é uma ilusão nossa que ele dormiu 20 minutos, na verdade ele não dormiu nada. Ah, não, doutora, ele tira 5 sonecas de 30 minutos. É ruim, entendeu? O bebê, só para vocês terem uma ideia de soneca, a gente avançar, quando o bebê nasce, a gente estava comentando, o bebê dorme 20, 18 horas por dia, o recém-nascido. Então, ou a gente brincou, né? Ou ele tá dormindo, ou ele tá chorando, ou ele tá mamando. Não tem um momento plenitude, contemplando o mundo, não tem. Depois do primeiro mês, indo já pro terceiro, a mãe começa às vezes a perceber alguns momentos que dorme melhor. Ah, doutora, eu acho que ele dorme melhor de manhã, acho que ele dorme melhor à tarde. E às vezes tem interferência do irmão. Ah, dorme melhor de manhã porque o irmãozinho vai pra escola de manhã. Ou dorme melhor à tarde porque o irmãozinho dorme melhor, né? Então tem isso é individual. Não tem uma receita de bolo. Por volta do 4º mês, a melatonina, que é o hormônio do sono, né, que a gente tem, que ajuda a gente a dormir, quando o bebê nasce, ele recebe um pouco da melatonina materna. Isso dura, sei lá, uma semana, 10 dias, e depois acabou e a quantidade é quase indetectável de melatonina que a criança tem. Só vai produzir melatonina por volta do 4º mês e no 6º mês é que você consegue ter um padrão parecido com o nosso. Então, quer dizer, pensa bem, gente, o bebê não sabe que é dia que é noite, o bebê não tem o hormônio do sono, o bebê não sabe que ele tem um corpo, ele acha que ele é a mãe. Vocês concordam que é difícil dormir? Não é uma coisa simples, ele não vai virar e dormir. Ah, mas tem bebê que é assim, mas aí é um pacote. Tem que ver como que essa mãe tá, como que é o bebê, como que é a casa, e a individualidade de cada um. Aí com 4, 5 meses começa a produzir a melatonina, então a melatonina ela acaba ajudando. É um fator endógeno, né, interno, que acaba ajudando. Só que até lá não tem. Então, o que acontece até lá? É a higiene do sono. É a rotina do sono que vai fazer o bebê começar a entender que horas que ele tem que dormir e que horas que ele tem que ficar acordado, né? Então, assim, o eixo do sono tem a parte endógena, que é essa, e tem a parte externa, tá? E essa parte externa quem faz é a gente.
Então, quando o bebê nasce, a gente orienta, olha, de dia, deixa assim, ó, tudo aceso, barulho normal, não precisa andar no pé, na ponta do pé, sussurrar. O bebê precisa desses elementos para entender que é de dia e se ele for dormir, ele vai dormir nessa situação, tá? Putz, anoiteceu, não, vamos deixar escuro, fazer mais silêncio, vamos deixar o aparelho eletrônico perto, vamos fazer um ambiente propício. Isso já é higiene do sono. Segundo ponto, banho. Tá? É uma coisa que, assim, a maioria eu sinto no consultório que dá um feedback que ajuda. Então, eu falo assim, tenta ter um goal do horário do banho, né? Tá em livre demanda, ok, mas tem mais ou menos uma ideia. Entre 8 e 9 horas eu vou dar o banho, por exemplo. Não pode ser um dia o banho às 9, um dia às 5, um dia às 7, um dia de manhã. O bebê fica, tipo, né, ele fica perdido, ele não sabe o que vai acontecer. E a segurança, a rotina, gente, rotina é liberdade. Eu sempre falo isso. Você ter rotina é muito bom e o bebê gosta. Não precisa ser rígido, eu sou contra isso também, de ser militar o negócio, mas você ter uma rotina pré-estabelecida ajuda muito o bebê e a gente. Tá? Então esse é o segundo ponto, seria um banho. Tá? Terceiro ponto, ler. Nossa, mas eu vou ler para recém-nascido, ele não ouve nada. Ele ouve. E é um hábito que você vai criar lá na frente, vai ajudar. A leitura acaba ajudando muito. Na antroposofia, você fala muito disso, que é o conto de fadas. O conto de fadas faz parte dessa higiene do sono. Que é você ler, óbvio, uma leitura suave, né? Você não vai ler nenhuma coisa agitada, né? Para induzir no caminho suave do sono. Eu falo para as mães, imagina uma gôndola, entendeu? Indo, uma névoa e o sono lá esperando o bebê e você. Então você tem que ler uma coisa light, né? Ah, mas ele é muito pequeno, mas é um hábito. Outra coisa, música também ajuda, né? Então é fazer um clima, gente, basicamente é isso. Sais de banho, eu brinco, né? Para o bebê relaxar. Na primeira vez talvez não vai ter efeito, na segunda, mas você vai fazendo 3, 4, 5, o bebê entra no esquema e vai. Isso é uma coisa que demora de 3 a 4 dias para o bebê assimilar uma rotina nova, boa e ruim. Para todo mundo. Para todo mundo. Você quer fazer uma pergunta? Você tá com o microfone? Não, é só comentar. Fala. Uma vez um pai perguntou pra mim assim, Débora, você acha que há 30 anos atrás você teria esse trabalho? E eu falei, claro que não, né? Então assim, hoje quando nasce um bebê, nasce um ET, né? Porque a nossa geração de pais, né, não teve contato com bebês. Antes circulavam crianças nas famílias, as famílias eram numerosas. Então vinha lá um bebê que espirrava, olha, sai catarro. Mas você via isso quando você tinha 8 anos e você via que o bebê chorava porque ele fez cocô. E hoje, assim, mas ele chora. Né? Não sei, chega no consultório. Nossa, né? muito. Ele chora. Como nossa, se fosse assim. Eu falo, não, mas o bebê fala? Aí eles dão risada. Falo, aí assim, né? a rota, vai no Google, e aí a rota. Daí você tem o arrota é normal até o arrota é refluxo. Exato. Então, os pais perderam o bom senso. Esse bom senso que é meio instintivo se perdeu. Então agora se contrata profissionais, pra daí tudo. entra para tudo, né? Então, o que a gente precisa entender é que esses primeiros 6 meses da vida do bebê é uma transição. Então, tudo isso de rotina, de sair daquele balanço dentro da barriga para dormir no parado, né? De sair daquele lugar apertado para dormir na imensidão do berço. É uma transição, Sim. né? E aí você tem aquela questão do que chora, né? Porque tudo que você for falar é lindo, mas na hora que põe, chora. Chora, sim. E isso é uma coisa que você tem que falar. E aí você tem tratar com naturalidade, lá fora, né? dizendo que não pode chorar. E não pode chorar, que tem que dormir colado na pele, porque lá tinha pele. E aí as mães, elas viram naninhas. Eu chamo de mãe naninha. E é uma loucura, porque daí o que acontece? Quando elas vêm procurar um profissional, elas vêm com culpa, né? Do tipo assim, eu não dei conta de ser naninha dele. Então, assim, não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Então, assim, um pediatra que acolhe isso e diz, você não é normal ser naninha, né? Vamos fazer a transição para uma naninha. Exatamente. É tão saudável, porque além de tirar a culpa, né? Diz que ela que é ok e que não é normal não dormir. Então, vamos trabalhar para que ele chegue na normalidade de conseguir dormir horas seguidas enquanto está antes dos 6 meses e depois dormir a noite toda.
Então, assim, é muito intensa essa questão. É muito. E eu falo que você recebe o certidão de nascimento e junto a de culpa. E junto, imprime junto. Eu vou fazer uma pergunta, não como psicanalista, como mãe, tá? Então, eu acho super importante que você estava falando da questão da mãe naninha. Eu sou uma mãe naninha. Acontece que minha filha só dorme no meu colo e é um inferno na terra. Mas a minha primeira filha dormia super bem. Ela fazia uma esticada ótima, sem estar colada em mim. Eu achei que as outras mães eram, coitadas, não sabem pôr pra dormir, né? Descobri que não. Tem um tanto, que é o bebê, né? Que é da dinâmica do bebê, que a gente desconhece. Mas acho que você colocou uma coisa importante da naninha, que é o objeto transicional, que a gente sabe da importância dele. Sim. Agora, como é que a gente oferta o objeto transicional? Porque é uma eleição, é algo que o bebê elege, né? Então é um objeto que o bebê escolhe, ou é um objeto que tem que estar lá disponível. Assim, porque eu nunca consegui fazer minhas filhas pegarem um objeto transicional. A minha mais velha me beliscava, era o objeto transicional dela. Delícia. Exato. A mão da minha mãe era a favorita. Mas a pequena não tem objeto transicional. Assim, e acho super importante colocar, exatamente para que a gente saia dessa função. Sim. Né? Tem crianças que elegem, né? Eu percebo que tem criança que elege porque foi mostrado para ela. A criança não tem como ir lá e comprar chupeta, não tem como ir lá comprar naninha, não tem como ir lá e comprar um negócio. Né? Foi oferecido. A mão para beliscar foi oferecida. Tudo foi oferecido, né? Então, assim, não tem uma regra de oferecer ou não oferecer. O que a gente fala muito, por exemplo, chupeta, que é um dos mais comuns, né? Tem criança que não pega, tem criança que não gosta, e tem mãe que fica insistindo. Eu falo, ela não quer. Tipo, você tá forçando o negócio. Ah, mas é melhor do que o meu peito, é melhor do que o dedo, é melhor... Não sei o que é melhor, o que é pior. O que é melhor e pior é o que é melhor pra família. Não adianta a gente querer impor, nem o pediatra, entendeu? Agora, quando existe essa coisa do contato, né, tem que ter uma transição. Por que aconteceu? Foi o jeito que encaminhou na sua casa. E isso não é culpa de ninguém, certo? Agora, falar, não estou feliz com a situação. Porque tem mãe, eu já tive mãe que falou, não, doutora, eu não ligo de ser naninha. Então, beleza, por que eu vou mudar? Ela é naninha, a criança é criança. Mas aí eu vou me meter? Tá todo mundo feliz na família? Eu vou falar, não, tá errado você ser naninha? Olha, gente, quando eu me formei, eu era chata. Eu falava, não, tá errado você ser naninha. Não, mas eu quero ser naninha. Sabe assim, hoje que eu tô mais velha, eu falo, não, você tá feliz assim? Eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, tá tudo bem? Todo mundo dormindo junto, aquela festa. Tá, seu marido tá feliz? Quando o marido tá, eu pergunto. Tem marido que fala, não, doutora, não tá bom pra mim. Eu falei, então estamos num ponto que, se é uma família, é o que eu falo na minha casa, família é um time, certo? Todo mundo joga junto. Um tá melhor, às vezes um dia tá jogando melhor, outro jogando pior, mas todo mundo joga junto. Se um tá muito mal e quer sair do time, a gente tem que mudar a tática. E aí a gente vai e impacta no sono. Então eu sempre pergunto, é que nem peito. Ai, doutora, todo mundo tá falando, tá com 2 anos que eu tenho que largar o peito. Você quer largar o peito? O peito é seu, tá? Não, eu não quero. Então dane-se, entendeu? Faça o que é bom pra você, depois eles vão crescer, entendeu? A gente tem que ser mais leve, sabe? Não ter esse peso. Ah, eu sou culpada que eu sou uma naninha. Você é naninha, beleza, assumi. Sou naninha. Não estou feliz com o meu posto de naninha. Quero mudar isso. Então aí sim. Então aí piora a situação. Porque tem naninha que funciona. A naninha humana não se garante a noite toda. A naninha humana é um problema. Você é linda, fofa, mas desculpa, né? Você, como naninha não vai rolar. Então, assim, tem que existir uma separação e uma outra transição, assim como teve a transição dela do intraútero para o extra, que foi feita da maneira que foi feita. Agora você tem que transicionar. Então, não dá para querer da naninha humana virar um bebê que vira e dorme sozinho. Não vai rolar. Tem que fazer um descolamento dessa situação. E existem várias maneiras de fazer, tá? Só que assim, é o que ela falou, às vezes é lindo, a gente orienta, é lindo na teoria, mas na prática a coisa às vezes não funciona. Mas, por exemplo, eu já tive mães que tinham muito esse negócio do contato, então tinha que dormir junto e tal. Então eu falava pra ela, não adianta você, ai doutora, eu tento pôr no berço, mas ele chora. Eu falei, claro, porque ele tá precisando de você ainda. Não, mas eu não quero mais que ele precise de mim. Então, mas calma, né? Eu brinco que é que nem regime, dieta. A pessoa demorou 10 anos pra engordar aquilo e ela quer emagrecer em 1 mês, né?
Não vai acontecer a mesma coisa. Você ficou meses sendo naninha. Não vai ser em um dia que a coisa vai terminar. Por exemplo, um exemplo que eu já fiz que deu certo para algumas mães. Eu falo, ó, põe um colchão no chão. Primeira noite, colado. Segunda noite, vai afastando um pouco e vai afastando, tipo, gradativamente, uma desconexão, como se estivesse cortando um cordão. Desmame, né? Um desmame do tato, até uma hora que vai estar no mesmo lugar, só que não vai estar encostando. Putz, consegui 2 noites assim. Putz, agora eu vou tentar pôr no berço. Só que daí você vai pôr no berço e vai continuar com a mão nela. Mais 2, 3 dias. E aí vai tentar tirar. Então assim, é um processo de muito tempo. E você tem que ter uma rede de apoio para fazer isso. E eu consegui, a mãe conseguiu. O bebê vai responder, vai. O bebê vai chorar, o bebê vai... chorar. Você tá na dieta. Você é o chocolate da dieta. Né? Então você tá dizendo, você tá na dieta, minha filha, e agora, só que você vai ficar agora perto do chocolate. Mas você não pode comer e não chocolate. comer chocolate. Então é muito tentador. Né? Então quem tem que conseguir é a mãe, porque você não vai ter permissão do bebê. Ah, então. Magrelinha. Mas é isso, basicamente, né? Então, assim, por exemplo, existem muitas técnicas de sono que a gente ouve, né? Por exemplo, o nananenê, vocês já ouviram falar do nananenê, né? Eu acho horrível, péssimo. Dá certo. Tem várias pacientes minhas que fizeram por conta própria e deu super certo, que é deixar o bebê, basicamente, resumindo, é deixar o bebê chorando e uma hora ele vai... Daí, cada um tem a sua relação com os vizinhos, né? Enfim, a pessoa tá tão desesperada. Eu tenho várias mães que fizeram, não sob minha orientação, porque eu não gosto, realmente. Por quê? Porque pra mim, do ponto de vista psíquico, eu não sou psicóloga, quem é psiquiatra, psicóloga, que sabe mais do que eu, imagina você num quarto escuro, sozinha, com medo, chorando, sabendo que tem alguém do lado que poderia estar te ajudando e não está. Eu não sei, isso eu acho que não deve trazer nada de bom para a pessoa, isso para qualquer pessoa, bebê, adulto, velhinho, enfim. Então acho que deixar chorar até dormir, talvez role mesmo. No método, eu não estou defendendo a questão do método, mas no método você entra no quarto, mostra que está presente. Mas entra pouco e sai, né? Diferente do choro controlado, né? Por exemplo. É que o neném tem controlado o é uma máximo coisa. 17 minutos de entrada, né? Muita coisa. Mas depois de uma semana, então é gradativo. Mas só existe método porque tem choro. Se não tiver choro, você eu concordo com você. Coloca acordado, sai do quarto e só volta de manhã. Eu concordo, mas por exemplo, deixar chorando muito tempo, eu realmente não acho, eu não concordo, já li, já estudei, inclusive a minha professora falava, também não acho legal, enfim, e eu também já não achava legal antes de fazer a consultoria do sono. Eu oriento muito o choro controlado. Vocês já ouviram falar da técnica do choro controlado? Então, o choro controlado é assim, tem toda a higiene do sono, isso é sempre. Higiene do sono, sempre. Pus o bebê para dormir. Aí tem aquele bebê que tem o problema para começar a dormir, tem aquele bebê que dorme e acorda depois. Mas vamos supor que é um bebê que dorme, inicialmente. Aí ele dorme e às 9 da noite e meia-noite começa o inferno, começa a chorar, certo? Qual que é a técnica do choro controlado? Você vai controlar o tempo, que aí tem várias variações aí. Mas vamos considerar um tempo médio de 2 a 3 minutos. Chorou 3 minutos, você fica lá cronometrando, 3 minutos, entra no quarto. Qual que é a intenção de entrar no quarto? É fazer dormir? Não. É só mostrar que você tá lá, acalmá-lo. Eventualmente pode pegar no colo, se é um bebê que está muito agitado. Eu sempre falo para tentar não pegar, tentar pôr a mão, fazer um shhh. Às vezes não dá certo, né? Se é um bebê maior, então que levanta, aí lascou, né? Você tem que pegar mesmo. Acalma, mas você não vai ficar meia hora dentro do quarto. É tipo 5 minutos, 3, é o mesmo tempo que você ficou fora, você vai ficar dentro. Acalmou, abaixou o choro, não precisa nem ter zerado, tipo, deu aquela... Você sai do quarto, aí começa a chorar de novo, aí você conta 2, 3 minutos. Aí você entra no quarto e por aí vai. O que a gente vê? Que na maioria das vezes, na primeira noite, é punk, eu já aviso. É assim, 60 minutos de choro, 90 minutos de choro. Ou seja, vamos calcular quantas vezes vamos entrar e sair, umas 30, 40. Eu já aviso. Essa mãe que eu falei pra vocês, que eu mandei ela pra casa da mãe dela e deixei o pai lá, ele me ligou no primeiro dia. Ele, doutora, complicado, hein, o negócio. Eu falei, eu avisei. Ele, não, eu sei, só tô desabafando que foi complicado. Mas foi exatamente do jeito que você falou. Acho que foi, no caso dele, acho que foi 70 minutos. Eu sabia até o número exato de minutos. Segunda noite já cai para uns 45. Meia hora, às vezes, depende do bebê. E normalmente na terceira, quarta noite,
a coisa fica ok. Obviamente, toda vez que tiver alguma coisa que saia da rotina desse bebê, por exemplo, tá doente, teve uma festa, sei lá, foi dormir no horário errado, ou não dormiu bem durante o dia porque teve alguma coisa, pode ser que esse sono mude. Mas uma vez que você conseguiu fazer o treinamento e deu certo, é só você fazer uma manutenção disso e entender que a vida é feita de variações, gente. É que um bebê muito pequeno, principalmente o menor de 6 meses, a gente não costuma fazer esse treinamento de sono. Por quê? Porque não adianta. O que adianta fazer nesses 6 meses? Tudo isso que eu já falei, higiene do sono, mostrar que é dia, mostrar que é noite, deixar a luz entrar no rostinho dele para ele entender toda essa dinâmica. Depois do 6º mês, se continua tendo um sono muito ruim, picado, aí a gente faz essa técnica de sono. Mas antes dos 6 meses, a gente não costuma fazer treinamento de sono, tá? É 6 meses para cima. E é importante, quanto mais cedo fizer, é diferente fazer um bebê de 6 meses e um bebê de 1 ano, de 2. Eu já tive crianças aqui com 8 anos dormindo com os pais. Eu tive então já tive. Meu recorde foi 12. A mais nova de 7, super bem. A de 11, ela falava, tia, eu tenho medo. Eu falei, do que você tem medo? Ela, eu não sei. E assim, nunca, ela tinha medo que alguém entrasse na casa e pegasse ela. Sabe umas coisas assim? E nunca aconteceu nada disso a princípio. Nunca ninguém entrou na casa, não aconteceu nada. E eu lembro que eu falei pra ela bem assim, eu falei assim, olha, a tia Flávia te entende, mas você concorda que não dá pra ficar assim? Eu até brinquei com ela, você tá com pelo na periquita e tá dormindo com seu pai e sua mãe. Não combina, não dá. Mas vocês precisam de ajuda. Mandei todo mundo pra análise. Deu certo. Não, gente, é a hora que eu sei que é uma coisa, tá over pra mim, entendeu? Mas eu peguei uma de 6 recentemente, os pais são separados. A mãe me ligou assim, juro, eu achei que eu fiquei até com medo. Ela estava muito, muito cansada, uma privação de sono master, ela chorou. Falei, vem no consultório amanhã sem a menina, vem só você. Aí ela veio, eu conversei, tracei um plano de ação, baseado em toda a rotina dela. Ela foi, fez, limpamos tipo 60%, mas ainda continuava, ela precisava do contato. Tipo, a mãe levantava, ela punha o braço. Naninha, tô aqui com 6 anos. Só que essa menina, ela gosta muito de combinado. É muito fofinha, ela gosta de combinados. Aí eu mandei a mãe voltar com ela e falei, ó, vamos fazer um combinado? Aí ela, que a mãe já tinha me avisado que ela gostava de combinado. Eu fiz tipo um contrato de sono. Sério mesmo, peguei o receituário e a gente escreveu tudo o que ia acontecer. Ó, se você acordar e fizer isso, sua mãe vai fazer aquilo. Se sua mãe fizer aquilo, você vai fazer tudo que ia acontecer pra ela saber, pra não ser novidade. Falei, todos estamos de acordo? Eu estou de acordo, ela estava de... Aí todo mundo assinou, ela assinou, eu assinei, a mãe assinou. E acabou. Deu mais uma semana. Tem aquelas, às vezes quando o pai vai, que tá vai e não vai o casamento, aí o pai vai, dá uma degringolada, mas o esqueleto geral a menina pegou e a mãe pegou. Mas você vê que é muito mais complexo. Você vai empurrando com a barriga esse problema... E assim, parece, você vê, 11 anos, 12 anos, é um negócio que assim, você fala, não, uma hora vai melhorar, às vezes não vai, esse que é o problema. Aí quando fizer 2 anos, vai melhorar, e às vezes não vai melhorar. Pode ser que melhore, pode ser que não. Fala, Linda. Sobre a higiene do sono, tá? Fala. Tem um ritual e tal. Só que, por exemplo, se o nenê... Vou dar um exemplo. Quando meu filho tá, sei lá, agitado, chegou a hora de dormir, eu ponho uma musiquinha, um ruído branco, uma musiquinha clássica, ele dorme. Só que várias vezes, então, esse negócio de contar historinha, eu nunca contei porque acho que ele é muito pequenininho, mas se ele já tá dormindo, às vezes ele mamou, arrotou, já tá capotado. Há necessidade de continuar colocando a musiquinha e o ruído branco pra memorizar isso, mesmo ele já dormindo, ou se ele já dormiu, não depende precisa? do tempo que ele tá dormindo. Por exemplo, se ele tá ainda naquele sono minutinhos, superficial, talvez valha a pena você deixar e a hora que você vê que entrou no sono profundo, você desliga. Aí como que eu vou ver que entrou no sono profundo? Essa é outra pergunta. Às vezes tem mães que conseguem, depende do bebê, você olha pro bebê, quando ele tá no sono superficial, você vê que ainda o rosto tá mais tenso, a musculatura dele tá mais tensa. Quando eles entram no sono profundo, dá aquela relaxada, a respiração, né? Se é bebê com chupeta, a gente repara que o bebê tá lá, tipo o Meg Simpson, o Binko, a hora que entra no sono profundo, já começa aquela chupeta meio quase caindo, aí às vezes já entrou aí eu falo pra desligar. Quanto tempo que tem seu bebê? Vai fazer 4 meses. Então, assim, o negócio de leitura, só um parêntese, é importante, tá? Parece besteira ler para um recém-nascido, parece que eu tô lendo para a porta, mas você não tá lendo para uma porta, você tá lendo para uma pessoa e ela tá ouvindo o que você tá falando e isso cria um hábito muito bacana.
Hoje, só para você ter uma ideia, tanto a Academia Americana quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria tem até um documento escrito: prescreva um livro para o pediatra. A gente tem que prescrever livro. O pediatra tem que orientar os pais a lerem para as crianças. Por quê? Porque a leitura gera 1000 coisas. Nesse caso, gera o hábito de concentração, porque com 4 meses, coitado, ele não tem o que fazer, ele vai ter que ficar lá te ouvindo. Mas se você começar com esse hábito com 1 ano, talvez ele não queira ficar parado, ele vai sair correndo e aí vai te desestimular e você vai acabar, ele não gosta de ler mesmo. Se você começa antes, quando ele tiver 1 ano, ele vai te ouvir. E isso gera uma capacidade de concentração muito grande, que diferencia ele até de outras crianças, certo? Então, capacidade de concentração, vocabulário, porque quando você lê palavras que você não fala no seu cotidiano. Vou dar um exemplo. Eu tinha um livro em casa, chamava Bichonário. Cada letra era um bicho e era iguana. Você fala iguana no dia a dia? Olha a iguana, você não fala. E eu brincava que o Lucas e o Pedro, meus 2 meninos, com 3 aninhos, e do que? De iguana, sabe? Assim, é uma questão de amplia muito o vocabulário. E quando você amplia o vocabulário de uma criança, você amplia a capacidade dela de expressar o que ela sente. Isso serve para adultos e crianças, certo? Quando você tem pool de palavras para falar, né? Você consegue falar melhor do que quando você tem menos palavras. E isso serve para as crianças também. Então, assim, comece o hábito de ler. 5 minutos. 10. Aí você coloca ou uma música ou você lê. Né? Ou uma outra. E aí assim, mas eu vou ler o quê, Flá? No começo, você pode ler qualquer coisa, porque ele não tá vendo ainda, tal. Conforme ele for crescendo, são livros mais com imagem, você vai mostrando e vai falando alguma coisa. Por exemplo, olha, aqui tem um patinho amarelo, ele faz cocá, não sei o quê, e aí você vai mostrando. Isso não desperta ele? No berço mostrando? Então, depende do bebê, depende da situação, depende da rotina, tá? Mas assim, no começo é mais falar do que ver, mas vai chegar uma hora, quando ele for mais velho, por exemplo, os meus hoje, eles sentam, óbvio, tem 8 e 6, né? Mas isso desde muito pequeno, eles olham, viram e dormem. Mas eles são maiores. Quando eles eram bebês, eu ficava lendo, eles não olhavam nada, né? Mas é uma questão só de você criar esse hábito em você. E assim, é muito legal quando você vê uma criança que gosta de livro, principalmente no momento que a gente está de hoje, que ninguém quer ver nada, só quer ver tablet e celular. Que a gente está numa epidemia horrorosa, entendeu? Então, se seu filho gostar de ver um livro, e ler um livro, folhear um livro e ter prazer nisso, é uma bênção. Vai ser ele ser um pouco à frente no sentido de dele ser uma pessoa mais aberta mesmo, porque só tablet, só celular, só televisão, né? Eu fiquei pensando na noção do livro e eu sou fonoaudióloga, né? Trabalho com linguagem e tal. E penso que mais importante Sim, pode falar. do que a própria leitura é a tua condição de ler. Então, pode ser uma receita de bolo, mas se você está tranquila... Uhum. Eu lembro que, agora, juntando as minhas experiências todas, materna e clínica, eu lembro que eu ficava cantando o Boi da Cara Preta, porque era o que eu sabia, assim, da minha memória infantil, não da memória de consultório, porque no consultório não põe ninguém pra dormir, né? Na forno a pessoa tem que ficar acordada. Você quer que fique acordada, inclusive. Então eu ficava cantando o Boi da Cara Preta. Daí se eu queria sair com meu marido, o Boi da Cara Preta era um pouco mais heavy metal, assim, boi, boi. E daí eu tava cantando o Boi da Cara Preta, mas daí o cara não dormia. E daí a gente brinca, parece que a criança sabe que a gente vai sair. Sabe. Por quê? Porque a gente tá angustiada pra que ele durma. Agora se eu digo assim, hoje eu vou cantar Boi da Cara Preta, até esse cara dormir aí. E aí, eu ficava tranquila. Acho que a curva melódica vai trazendo a leitura do seu afeto e da sua tranquilidade para adormecer. Então, a fala, acho que mais do que o tom, né? Mais do que o vocabulário nesse momento, você pode contar uma história de terror em palavras. Mas se eu disser uma história de terror, num tom de voz tranquilo, todos nós vamos dormir. Vamos, continua aí que a gente dorme. Vamos todos dormir. Agora, se eu contar Boi da Cara... Posso contar uma história... Tem aqueles livros, né? Para dormir. Tem Mas se eu leio e eu falo... Agora eu vou contar... o patinho... Vem ver o patinho. O cara não vai dormir. Porque a convocação é para ele acordar, né? Para ele dormir. Então, eu fico pensando na curva melódica, na tua condição. Então, eu brinco que... a gente tem que estar calmo para acalmar o outro, né? Sim. É aquilo que a gente falou no começo, né? Realmente da fusão, né? Tem um estudo que fizeram nos Estados Unidos com crianças de 1 ano e 9 meses, mais ou menos, e até os 2 anos, essas crianças, por 3 meses,
os pais levavam lá no centro, lá médico, e aí a criança ficava no colo da mãe ou do pai e o examinador falava uma lista de 15 palavras aleatórias, sequenciais, sem figura. Casa, sapato, carro, bola, sei lá. E a criancinha ficava lá olhando. Na grande maioria, 1 ano e 9 meses, está ampliando o vocabulário, algumas já falam um pouco melhor, mas enfim, são crianças que falam pouco ainda. E fizeram isso 3 vezes por semana, por 3 meses, até completar 2 anos. Completou 2 anos, parou de ler as palavras. Reconvocaram as crianças com 3 anos. 70% lembrava de todas as palavras na sequência. Tá? Então isso significa que eles lembram que a gente fala. Tá? Então assim, é uma coisa, é bem complexo, né? Óbvio, tem 1000 vieses, mas acontece. Então a gente tem que tomar também muito cuidado com as palavras, né? Por exemplo, quando você educa a criança e fala, você é a mais linda do mundo, e fala isso 450 mil vezes por dia, ela acredita que realmente ela é, e o dia que ela ouvir que ela não é, vai rolar um estresse, entendeu? Eu tenho uma sobrinha minha que assim, não é muito dos pais, tá? Uma sobrinha minha que os pais não são assim, é mais a família. Ela é mais esperta, ela é muito esperta. Esperta é a palavra, esperta, esperta. E aí um dia teve uma brincadeira, ela foi pra frente assim, e queria ir na frente, aí a mãe, que é minha prima, falou assim, por que você vai? Não, porque eu sou mais esperta. Não, você não é mais esperta lá. Não sou mais esperta. Tipo, a cara dela, 4 anos, eu não sou mais esperta. Então assim, a criança entende e ela vai assimilando daquela maneira. Que nem quando fica falando, meu filho dorme mal, meu filho dorme mal, meu filho come mal. A criança fica ouvindo aquilo e ela acredita que chega uma hora que fala, bom, eu acredito muito que a gente recebe um personagem quando a gente nasce, né? Você recebe, você vai ser o engraçadinho da família, você vai ser o calmo, você vai ser o agitado. Você incorpora aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Eu falo pra você, né? Eu sou geniosa, mas ele está genioso, né? Porque ele ainda está por vir. Ele está por vir. O que vai acontecer, eu não sei, né? Ele é teimoso, não, ele está teimoso. Eu sou teimosa, mas eu tenho mais Sim, 40, né? sim. E acabar, já fechou, eu não posso mudar, né? E a relação que a gente tem com isso é complicada, porque às vezes você não quer ser o que te falaram que era pra você ser. Aí com 40 anos você fala, puta, eu não quero ser o bonzinho da família, eu quero ser o revoltado. Só que daí você fala, puta, eu quero ser revoltada, mas se eu for revoltada, as pessoas não vão gostar mais de mim. Mas peraí, se elas não gostam de você revoltada, é porque elas nunca gostaram de você. Então assim, é complicado, né? Não é? O buraco é bem embaixo, né? Então assim, a gente tem que ter Eu tive uma mãe que ela teve um problema bem... O bebê nasceu, ela foi no meu consultório na primeira consulta, assim, ela estava acabada. Na primeira consulta, o bebê estava com 4 dias, o marido teve que viajar, era um marido bem presente, e ela ficou sozinha com a mãe, uma mãe super humilde do interior, sabe? Assim, ela falava, doutora, eu não sei por que ela não para de chorar. Tá tudo bem. Eu falei, então, mas é porque ela não consegue parar de chorar, né? Tem coisas que a gente não consegue, né? Que nem, para de ter um tumor, para de ter pneumonia. Você não fala isso, né? Mas parar de chorar e parar de ficar ansioso, todo mundo fala, como se fosse um botão que você liga e desliga, né? E aí essa mãe já vinha de um histórico de ansiedade que o obstetra me falou, Flá, eu acho ela super ansiosa, mas quando você fala isso pra ela, ela fala, meu jeito de ser. Eu sempre fui ansiosa, desde pequena, nananana. E eu não conhecia ela muito bem, eu falei, bom, vamos ver o que vai rolar na hora que nascer. E aí nasceu. E aí ela ficou ansiosa mesmo, por todas as questões que estavam acontecendo. E aí eu fiquei bem preocupada no dia, liguei para uma amiga minha que é psiquiatra, infantil, materno-infantil, falei, Tânia, eu quero que você veja essa mãe hoje. Eu sei que não é depressão pós-parto, porque é muito agudo, depressão pós-parto é mais tardio, mas alguma coisa tá acontecendo com essa mãe, eu tô preocupada, com ela e com o bebê. E aí a Tânia me ligou no mesmo dia, ela viu no mesmo dia. Ela falou, Flá, essa mãe tem um transtorno de ansiedade generalizado desde a infância, que nunca foi tratado. Ela viveu uma vida achando que era uma coisa, e ela não era. E eu nunca vou esquecer desse caso, até porque eu tô cuidando dela ainda, do bebê, do menino, já tá com 3, ela tá grávida do 2º. E aí ela entrou com tratamento, com terapia, com medicação e tal. E aí depois de 2 semanas mais ou menos, ela falou pra mim, doutora, se eu soubesse que eu não era daquele jeito, que eu era assim, do jeito que eu sou hoje, sabe? Eu passei minha vida achando que eu era uma coisa, eu não era. E é muito triste você ouvir isso de uma pessoa, né? Óbvio que nunca é tarde, né? Tava jovem ainda, tem muito show pela frente. E depois, uns 2 anos, ela me ligou um dia, falou, doutora, eu tô ligando, aí eu já achei que era do Lucas, que ela ia falar. Não, o Lucas tá ótimo.
eu tô ligando para te agradecer porque eu tive alta da doutora Tânia. E assim, se você não tivesse me mandado para ela aquele dia, sei lá como que eu estaria hoje ainda. Então, assim, e me deu muita felicidade, óbvio, porque eu impactei muito na vida dela e, consequentemente, da família inteira. Assim, porque o marido é ponta firme, no começo foi bem punk, ele ficou do lado dela, né? E o menino, óbvio, a criação do Lucas se modificou porque ela estava diferente, né? Então, quando eu vejo alguma criança no consultório, isso desde pequeno, com alguma coisa que eu acho que não tá, a gente tem que acertar os ponteiros, mais ou menos até os 6, 7 anos. Depois, vai ficando cada vez mais complicado. Sempre dá para acertar, mas a coisa vai galopando, né? Vai se amplificando, né? E a gente tá falando tudo isso e fala, o que tem a ver com sono, né? Mas é que é tudo comportamental, gente, tem tudo a ver, né? Que nem a alimentação, não é tudo no mesmo combo. A gente separa, mas na verdade, no fundo, não é só o sono, não é só a alimentação. Eu acho que você está falando uma coisa importante, né? Que assim, é comportamental até uma parte, né? É comportamental. Então, a gente instrumentaliza essa mãe para entender o sono, para entender como é que põe no berço, para entender como fazer esse desmame, né? Mas para ela conseguir e possibilitar que isso aconteça, tem um outro tanto, que não é da ordem da consciência, que fica posto, que tem a ver com a experiência dela de ter sido um bebê, dela de ter sido, como foi a maternagem que ela recebeu. Exato. Como foi, né? Isso fala muito, a Laura Gutman fala muito disso. Tem outro livro dela que chama O Poder do Discurso Materno, que é exatamente isso, né? O poder que a gente como mãe tem de passar para os nossos filhos, tanto coisas boas como ruins, inconscientemente, óbvio. Se você teve uma infância que foi complicada, a relação com a sua mãe foi complicada, provavelmente a sua relação com o seu filho também vai ser. Como quebrar esse ciclo? Né? É uma coisa que é interna, mas também depende de quem está trabalhando nisso. Ela que é psicóloga, ela que é fono, todo mundo que está envolvido. A gente tem essa obrigação. Se vai dar certo, se a pessoa vai espanar, não importa. Você tem que passar a sua mensagem para essa mãe. Ela poderia ter ficado chateada de mandar ela para o psiquiatra na primeira consulta. Vocês concordam? Que ela poderia ter ficado? Então, né, tá dando tchau da janelinha, né? Tá dando... Mas assim, tem coisas que não tem como passar. Eu vou esperar a próxima consulta para falar. Tem coisa que você espera, mas tem coisa que não dá. E eu, sinceramente, o meu estilo é falar, obviamente de uma maneira suave, mas assim, não tem condição de você continuar, dar outro passo se o pé não tá firme no primeiro, né? E é uma coisa que vai indo. Ainda bem que ela me escutou e foi, ainda bem que a Tânia também é um profissional bacana e conseguiu... Tanto que ela ficou anos com a Tânia, né? Então, eu acho que a questão do sono, a gente tem que ter uma consciência das nossas crenças de sono, de educação, do que aconteceu com a gente. Sempre ter uma visão muito crítica do que é bom para a família como um todo, porque às vezes a gente fica só nessa relação mãe e filho, mas tem o marido, tem outro filho, tudo isso acaba envolvendo. E eu falo muito do marido porque realmente eles ficam meio de lado quando o bebê nasce, por questões biológicas também, né? Uma coisa, o meu marido falava, ele falou, Flá, você já amava os meninos, já quando você tava, né, quando fez o teste lá, você já amava. Eu não amava, vou ser bem sincero, assim, tipo, é difícil essa relação do homem, né, com o bebê, né? É uma coisa que vai se construindo. A mulher não, é uma coisa que já, você vê lá o teste, pra mim, pelo menos, eu vi o teste e eu já estava apaixonada, né? Você já cria mil expectativas de como vai ser o bebê e fica imaginando e tal. O homem ainda tem um processo um pouco mais lento. E a gente tem que se preocupar com isso também, porque é a unidade familiar. Eu falo isso muito no consultório. E o sono acaba afetando todo mundo. Quando tem cama compartilhada, por exemplo, que é uma coisa que as mães me perguntam, a minha opinião. Eu falo, olha, a minha opinião não importa, né? O que eu acho mesmo. Mas o que eu acho que você tem que fazer é ser um sono seguro. Aí já entra em outro ponto. Eu falo, bom, se você quer fazer cama compartilhada, tem que ser sem travesseiro, a cama, não pode ter cobertor, não pode... Ai, doutor, não pode ter nada? Não, não pode. A cama vai ter que ser que nem a orientação que eu vou dar para um bebê que dorme no berço. Vocês vão topar isso? Não vai ter nada na cama. Ah, não, mas eu sei o que é. Então você pondera, se você quer realmente fazer cama compartilhada. Vocês dividem cama
compartilhada, tem cama compactuada. Isso, é diferente, né? E eu falo que tem cama com paraquedas. São 3 coisas diferentes. Compartilhada é assim, é uma ideologia de que a gente vai ter um bebê e eu e meu marido decidimos que vamos pôr o bebê junto com a gente para dormir, porque a gente entende essa filosofia de vida. Né? Aí você tem a cama compactuada, que mãe se gruda nesse bebê e manda o marido embora para outro quarto. Tem vários assim. E a cama com paraquedas é aquele bebê que chega no meio da noite e diz, não teve jeito. Ele veio até aqui e dormiu com a gente. Falou, nossa, mas ele já anda com 6 meses, né? Ele voa, né? Ele voa. Mas é que não teve jeito. Ele veio de paraquedas no meio da noite. Então, tem muita diferença. Tem muita diferença, mas independente de qual for... É uma escolha. Se é um bebê menor de 6 meses, numa cama, com travesseiro, com um edredom, com não sei o quê, você aumenta o risco de morte súbita. Sim, mas aí criaram o bercinho que acopla. Daí é outra coisa. Eu falo, por exemplo, eu acho interessante dormir do lado da cama. Tá? Isso é uma coisa que no Brasil não existe uma orientação ainda sacramentada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas a Academia Americana orienta de 6 meses a 1 ano dormir no mesmo quarto. Pra quê? Né? Do mesmo quarto, não é na mesma cama, que as pessoas... Aí cada um ouve o que quer, né? Não, mas a Academia Americana fala que é pra dormir na mesma cama. Não, não é na mesma cama, é no mesmo quarto. Na mesma cama, eles nem querem, tá? Cada um interpreta, né, dado científico, é uma maravilha, né? Eu falo que é um self-service, né? Você pega um trabalho, você fala, bom, quero que esse trabalho seja bom porque eu quero falar. Aí você pega os dados que te interessam. Ah, não, eu quero... Por isso que a gente tem que se basear em ciência, mas a gente tem que entender que a ciência e os trabalhos científicos, eles são feitos com pacientes XPTO e que o que vai sentar na frente do seu consultório nem sempre se enquadra naquele paciente que está no trabalho, certo? Mas falando da Academia Americana e da morte súbita, eles orientam realmente ficar para quê? Para você conhecer o barulho que o bebê faz, se é um barulho de engasgo, caso aconteça alguma coisa para você intervir. Por isso que eles orientam ficar no mesmo quarto, né? Mas aqui no Brasil não tem essa orientação ainda formal, mas as mães me perguntam muito. Eu falo, o que você acha? O que você fez? Elas perguntam muito o que eu fiz, sabe? Eu falo, olha, o meu primeiro filho, ele ficou 4 meses no Moisés do lado da minha cama. Porque eu achava que eu precisava desse tempo. Quando eu achei que eu estava atrapalhando ele com sono, eu ficava, né, tipo, olhando, eu pus o Lucas no bercinho dele, no quarto dele e acabei pondo a babá eletrônica e tal. E eu demorei, assim, um tempo para desligar a babá eletrônica, acho que eu desliguei com 1 ano. O Pedro falou, o segundo é sempre, né, tudo vai que vai. O segundo, já com 2 meses, 3, eu já pus no bercinho dele. Inicialmente eles dormiam separados, depois que eu pus eles juntos, né. E a babá eletrônica, sei lá, acho que eu desliguei com 4 meses, 5. Eu falei, não, se acontecer alguma coisa, eu vou ouvir. Ficava perto, eu não moro numa mansão que fica a quilômetros de distância e beleza. Mas eu falo pra mãe, você tem que fazer também o que faz bem pra você. Não adianta nada eu falar assim, não, tem que dormir no seu quarto. E é aquela mãe que olha a cada 2 segundos e o bebê tá dormindo e ela não consegue dormir. Aí ela não consegue dormir, aí diminui a produção do leite, ela fica cansada, estressada, ferrou tudo. Eu falo, olha, você vai se sentir bem estando do lado? Vou. Tem mãe que já chega, doutora, eu quero que durma no quarto dele. Ela já chega com isso. Eu falo, beleza, mas se você sentir em algum momento que não é isso, porque a gente tem os preconceitos com o bebê também, leva ele pro seu quarto. A gente não precisa morrer amarrado com uma ideia, né? Que nem uma âncora. A gente pode mudar de ideia, inclusive na maternidade, né? É chuva de cuspe, né? Tudo que você cuspiu, você nasceu o bebê, você abre o guarda-chuva e volta tudo cuspe na sua cara. Ai, não, nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer aquilo, né? Por isso que é aquele ponto inicial. A maternidade hoje tá muito chata por causa disso. Todo mundo acaba apontando o dedo pro outro, né? E o sono acaba sendo muito isso. Tem muita crítica, né? Eu tenho uma prima, por exemplo, que eles dormem no chão, todo mundo junto. E assim, o que eu falo pra ela, eu falo assim, a família tá estruturada assim, eles estão bem assim mesmo. O marido, tá tudo bem. Então, eu não conseguiria viver assim. Eu falei pra ela, pra mim não dá, mas sou eu, né? Agora, a questão de dormir junto e o tempo é uma coisa individual. E a morte súbita realmente é uma coisa que a gente fica preocupado, que não tem muito realmente o que palpar, tá? Os trabalhos não falam a causa exata, não tem causa. Na verdade, você acaba fazendo uma necrópsia do bebê e não acha nada. Ah, morreu engasgado, então não é de morte súbita. Morreu sufocado, então não é morte súbita. Morreu do coração, então não é morte súbita. Definição é, não sei por que morreu. Basicamente é isso. E existem coisas externas que impactam e é estatístico, tá? No Brasil, a gente tem poucos dados estatísticos
porque como aqui a gente é um país latino, que é, né, que é tem mais emoção envolvida, nem sempre quer fazer autópsia do bebê, enfim, acaba não fechando qualquer diagnóstico, põe alguma coisa lá no atestado de óbito. Nos Estados Unidos, na Europa, é uma coisa um pouco mais orientada. Não, quero saber por que o bebê morreu, vamos fazer uma autópsia. Então, os dados são muito externos, tá? E o que eles viram o que interfere é posição para dormir, que a que menos morre é de barriga para cima, tá? Não é de lado e não é de bruços. E tem outros dados, por exemplo, hiperaquecer o bebê, né? Quartos muito quentes, objetos soltos dentro do berço, mãe tabagista. Ah, por quê? Não sei, é estatístico. Né? Tem 1000 teorias aí, né? E a questão toda é que ela é silenciosa, né? Você não ouve, o engasgo você ouve. Tem um pediatra super famoso que ele fala assim, é melhor engasgar do que morrer de morte súbita. Porque tem muita mãe que tem aflição de deixar o bebê de barriga para cima hoje. Porque acha que o bebê tá dormindo de barriga para cima, ele vai vomitar, vai engasgar e vai morrer. Não, se ele engasgar, ele vai tossir e você vai ouvir. E aí você tem as manobras para você fazer. Agora, morte súbita você não ouve nada, né? E o bebê também não fica assim, né, gente? O bebê vira o rosto. Acaba até torcendo a via aérea e caso dele vomitar, até a traqueia tá tudo torcida. Então a chance de aspirar até é menor. Porque às vezes de lado o negócio tá reto, entendeu? Vai e volta. Então assim, e tudo isso acaba interferindo no modo como vai dormir. Porque se vai dormir na cama junto, teoricamente, todas essas orientações... Quase morreu o bebê. Ele chegou, o neném tava chorando muito, ele ficou com o neném no colo, tava tão cansado e dormiu em cima do neném. Acontece. Ele não sentiu. Quando a mãe chegou, a criança tava roxa, daí chegou a ambulância, tudo conseguiu. Tem essa, a gente estava até falando, né, Dani? De dormir em cima, né? Porque a gente está cansado, a gente acha que não, mas a gente está cansado. Ele é pesado, não sentiu o neném. Sim. Quando a mãe chegou, Não, é que eu estava falando de vocês chegarem. Teve um dia que eu amamentava numa cadeira, né? E aí eu ficava com medo dos meninos caírem, então eu pus um monte de almofada. E aí teve uma vez que eu dormi e, tipo, eu babei na cabeça do Pedro. Tinha uma poça de baba na cabeça dele, meu marido. Oi. Mas eu não derrubei ele, mas podia ter derrubado, porque você vai soltando o braço e... Então, assim, é difícil. Por isso que a privação de sono chega num ponto, gente, que é muito complicado, né? E realmente os trabalhos falam muito de alteração na criança, pensando em diminuição do rendimento escolar, pensando em criança mais velha, tá? De concentração, porque realmente acaba acontecendo isso. Teve um caso no consultório, a minha amiga neuro trabalhava comigo, de uma menina que convulsionou por privação de sono, uma menina de 4 anos. Ela estudava muito longe de casa, então era muito tempo de transporte para ir e para voltar, então ela estava dormindo em média uma quantidade de 5, 6 horas por noite, uma menina de 4, 5 anos, né? E aí chegou uma hora que não aguentou, tá? Então, para vocês sentirem o que pode acontecer, óbvio que isso é um caso bem extremista. E aí vocês vão perguntar para mim, Flá, mas quantas horas que um bebê tem que dormir, né? Isso também não tem um consenso, existem tabelas, tá? Que eu acho que não é a intenção daqui de hoje, mas saibam que a pergunta que eu sempre faço para a mãe quando eu pergunto a rotina, como que a criança acorda? Ela acorda, tipo, bem, disposta, ou ela acorda se arrastando, demora 1 hora para conseguir, né, se contactuar? Porque às vezes isso é mais importante do que o tempo, é a qualidade daquele sono, né? Até porque tem criança que pode, por exemplo, criança com aumento de adenoide, pode ter uma apneia do sono e dormir picada. Eu tive uma menina de 5, que são gêmeos, e elas sempre a princípio dormiam bem, né? E aí um dia, uma época, ela começou a ficar muito irritada, uma menina boazinha, e começou a ficar agressiva, mal-humorada, gritava, não sei o que, né? E ela roncava, começou a roncar. Aí eu falei pra mãe, você percebeu se tem apneia, se não tem? Não, falei, nunca reparei. E na época a mãe quis fazer, e eu falei, eu acho que é válido, a gente fez uma polissonografia. Nossa, ela tinha muita apneia. Ela tinha apneia a noite toda. Óbvio que acorda irritada. Só que a mãe olhava, ela tava lá com o olhinho fechado, dormindo, né? Mas ela fazia superficializações do sono a noite toda. E ela foi ficando mal-humorada, irritada, entende? Então, assim, você vê como é muito complicado. E é indicação de cirurgia mesmo. Em adulto a gente tolera a apneia, em criança não. Então, se tem uma criança com apneia, provavelmente a indicação é cirúrgica, se a causa for obstrutiva, que é no caso do aumento de adenoide. Então, assim, o sono, gente, acaba afetando muito. Uma outra coisa que eu queria falar que eu lembrei de higiene do sono, que é dos eletrônicos,
Por que que o eletrônico acaba atrapalhando? O eletrônico inclui TV, computador, tablet, smartphones enfim, tudo que é eletrônico. Telas em geral, né? Tem mais ou menos umas 3, 4 coisas que afetam. Primeiro afeta o tempo, vai demorar mais para ir para a cama porque tá vendo o negócio. Segundo ponto, tem uma luz que sai dos aparelhos eletrônicos, azul, que interfere na produção de melatonina. Então, para algumas pessoas que são mais sensíveis, acaba diminuindo a melatonina e isso interfere na indução do sono. Terceiro ponto, falta de rotina. Às vezes aquela criança que fica muito, já por trás, a gente já sabe que não tem uma higiene do sono adequada, já não tem horário adequado, dorme bagunçado. E o conteúdo do que a criança está assistindo. Se é uma coisa violenta, se ela está lá vendo o Jornal Nacional com a família, né, que só tem desgraça, isso pode afetar. Então, o uso de eletrônico, a gente tem que, assim, não ter esse hábito e não ter televisão dentro do quarto, que isso é uma coisa que eu meio que falo que não é para ter. Assim, é uma coisa que é para ter, sei lá, quando for velho já. Porque tem na sala, porque senão fica aquele vício. Mas eu só durmo vendo TV. Tem mãe que fala isso. Mas você já está mais velha, você tem outros mecanismos de sono. Uma criança que está formando o hábito dela, de como ela vai dormir, ficar olhando televisão, ou tablet, e a gente está tendo um problema muito sério com isso. A quantidade de horas de exposição de tela está muito fora do eixo. Hoje, assim, a gente tem dados, assim, não muito certos, mas que não conta celular, mas a média da criança, do adolescente brasileiro é mais de 6 horas de tempo de tela, sendo que a recomendação são 2, tá? Sendo que esses 6 horas que eu tô falando pra vocês não incluem celular. Aí eu brinco, bom, se meus filhos ficam 1 e alguém fica 7, né, e a média é 7, alguém tá ficando muito, né? Porque é uma média, né? E assim, na minha casa eu acabei fazendo uma rotina, porque eu tenho 2 meninos, o mais novo adora jogar videogame. E aí o que eu fiz? Ele vai fazer 6 anos, eu falo, segunda a sexta é 0. Nem 1 minuto. Nem tablet, só deixo TV e na hora que controlada. Meia hora, 1 hora, às vezes eles nem vêm. No dia que eles ficam segundo e quarto dia inteiro na escola, eles nem assistem TV. De sábado e domingo eu deixo 2 horas, deixo até 3 às vezes o videogame. Mas aí eles jogam FIFA Soccer, Minecraft, não tem nada com arma, nada violento, né? Porque acaba incitando, né? Não acho que é só isso, mas enfim, isso acaba incitando, né? Uma série de sentimentos ruins, esses jogos violentos, né? E eu faço isso. Foi fácil? Não foi. Pô, o Pedro chorou, 2 semanas. Todo dia ele perguntava, mãe, hoje eu posso jogar? Não, Pedro. O mais velho já aceita bem porque ele não gosta tanto. Mas isso é mudança de hábito. É mudança de hábito. Você dá uma opção e tira essa opção. Ferrou. Porque eles jogavam um pouquinho já. Era pouco, era meia hora, mas eu vi que aquela meia hora pro Pedro fazia mal pra ele. E eu sou meio ignorante, sabe? Tipo, às vezes eu sou meio ignorante. Às vezes ele ficava meia hora, eu deixava durante a semana, antes de eu mudar radical. Quando eu ia tirar, ele chorava. Eu falei, você vai ficar assim, desse jeito? Com essa porcaria da merda. Falava, tá, isso aqui então. Eu vou dizer, Aí eu falei, não vai. Não, pra ele não dá meia hora. Ou é tudo ou é nada. Então vai ser nada. Né? E eu ouço muito isso das mães, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Vai chorar na sua orelha. É mais fácil você tacar o tablet, tacar o celular. Como que as nossas mães faziam? Não tinha nada disso. Mas na época, quando a gente era criança, a gente podia brincar na rua. Sim, tinham outras opções que hoje realmente não tem. Hoje, assim, eu brincava na rua. Hoje não dá, não tem como deixar meu filho brincando na rua. É trânsito, é violência, não sei o quê. Mas a gente pode sim ter hábitos nossos, que vai dar trabalho, ela falou, dá trabalho, mas que dá resultado. E eu vejo muito isso no consultório e vejo muito com os amiguinhos dos meus filhos. Por exemplo, o meu de 8, ele não vê YouTube. Ele não conhece esses YouTubers. Ele conhece dos outros falarem. E eu ouvi recentemente uma mãe falou pra mim, mas você não acha que o Lucas vai ficar meio alienado? Eu falei, então quem que é alienado? O Lucas que vê Beatles, Chaves comigo no YouTube? Ou seu filho que vê Felipe Neto? É complicado, entendeu? Então, assim, eu não sei, assim, eu acho que eu tô no caminho certo. Pode ser que eu esteja errada? Pode, mas assim, eu vou fazer o que eu acho que é correto. Mas todas as outras mães, a maioria não faz. Então, mas tem mães que fazem que nem eu.
Eu sempre brinco com as mães. Não se sinta, ai, Flá, eu quero fazer um negócio, mas todas as mães fazem de outro jeito. Todas as mães deixam eu jogar videogame todo dia. Eu falei, mas você não é todo mundo. Você não precisa ser que nem as outras mães. Você pode fazer o que você acha que é melhor para o seu filho e conduzir da melhor maneira. Flávia, você tá falando assim, essa geração tá com muita dificuldade de ficar no tédio, né? Assim, dormir é um tédio, porque dormir você tem que ficar no tédio. Você não pode ter nenhum Sim. estímulo para você poder Ócio, pegar no sono, total. né? E quando a gente tira as telas, eles ficam no tédio. E aí, parece que assim, é um vazio que não vai ser preenchido. E na verdade é o contrário, né? É no vazio que se busca a forma de se preencher. Exatamente. Então assim, tá bom, não tem como brincar lá fora. Até tem. Tem gente que mora em prédio, Sim. pode ter um espaço Playground. não é que precisa ter aquele clube inteiro. Mas eu vejo isso com a minha filha. Então, agora acabou a TV. Ah, mas e agora? O que eu vou fazer? Se vira. Né? E aí, quando você vai ver, ela tá brincando com a casinha, ela tá brincando com a Sim. boneca, ela busca, na falta de uma coisa, ela busca outras opções. Sim, né? sim. Isso é importante. Só que até as um tema pessoas não pra uma estão dando próxima conta coisa. desse tédio. Até um tema que a gente poderia fazer, que é sobre estresse tóxico. Vocês já ouviram falar sobre estresse tóxico? Quem já ouviu? Poucas pessoas, né? Então, estresse tóxico, falando bem en passant, que eu sei que a gente já está no horário, mas o estresse tóxico, ele é um estresse, palavra, que a gente tem estresse, a gente tem vários tipos de estresse na vida e alguns são bons até para a gente criar respostas a outras coisas que podem acontecer. Ele é tóxico quando ele é excessivo, por períodos prolongados e que afeta de alguma maneira você. Em adulto, vai causar ansiedade, depressão. Uma das coisas de estresse tóxico hoje é a mídia social, né? Tem trabalhos falando que as pessoas mudam o seu humor de acordo com o que aparece na timeline do Facebook. Tem trabalho falando já sobre isso, tá? Na criança, o buraco é mais embaixo. Em crianças menores de 5 anos, por exemplo, por liberação de cortisol, de vários hormônios, quando a criança tá lá vendo o negócio, que é um jogo, ou um desenho, alguma coisa assim, ela libera altas taxas de cortisol e outros hormônios e neurotransmissores, e isso acaba alterando a plasticidade cerebral. É grave, tá? Altera sinapses e às vezes a plasticidade do cérebro. E isso pode ser, não é isolado, gente, é óbvio isso, não é que vai afetar o cérebro para sempre e ferrou, mas é um ponto que, se for excessivo, realmente você pode impactar para o resto da vida. Principalmente, às vezes, o lobo frontal, por exemplo, que é o lobo de tomada de decisão, de concentração, de cognição, você pode ter alteração. Isso em crianças menores de 5 anos. Então, hoje, o tempo de tela e tudo que está envolvido acaba impactando. E a gente tem que ter essa ideia. As pessoas não têm ideia. Quando eu pergunto o negócio de estresse tóxico, a maioria das pessoas não sabe. Mas a gente já tem isso, o adulto já tem, e as crianças estão tendo muito precocemente. Crianças de 2, 3 aninhos, gente. A gente vê, eu já tive no consultório crianças que você vê que estão tão estressadas e junta tudo, o tempo de tela, desestruturação familiar. Aconteceu esse negócio de Suzano e o meu mais velho acabou ouvindo no rádio. Eu ligo a Jovem Pan de manhã, mas eu sempre ponho música para eles ouvirem. Mas a hora que ligo o rádio, tá na Jovem Pan. E aí eu tava pondo Bluetooth ainda e ele ouviu o negócio. Aí ele falou assim, mamãe, acho que ele ouviu na escola também, ele juntou as informações, né? Ele, mamãe, foram crianças que mataram crianças, é isso? Eu falei assim, não, primeiro que não eram crianças, era um adulto de 22 anos e um adolescente. Ele, ah, tá, mas foi por causa do videogame? Ele me perguntou isso, e eu falei assim, não foi só por causa do videogame, até porque milhões de pessoas jogam videogame e não saem metralhando todo mundo. Mas é multifatorial, né? Você tem esses 2 meninos, eu falei pra ele, filho, eles não tinham o que você mais tem, que é amor. Eles não tinham. Eles não tinham uma estrutura familiar formada, sólida e na qual eles pudessem se apoiar. Porque ele falou assim, né? A principal coisa pra mim é multifatorial, não tem uma resposta única porque eles fizeram isso. Mas uma das coisas pra mim, como pediatra, é que é só ver a estrutura familiar dos dois e ver que faltou muita coisa lá, principalmente amor, carinho, colo, cafuné. Naninha humana, entendeu? A Débora foi, né? Suzano. É complicadíssimo isso, né? Não. É horrível. Eu cheguei, foi terça, né? Daí na sexta eu fui fazer parte da comissão que ia receber as crianças, as professores.
É horrível. Pesado. E, inclusive, um dos meninos, acho que o mais novo, né? Foi uma paciente que me contou isso, eu não vi. Ela falou, doutora, me deu um negócio quando eu vi a cena, porque ele não teve velório dos meninos, né? Dos assassinos. E ela falou que viu uma imagem na televisão do carro do menino e a mãe, nitidamente, assim, drogadita, né? Enfim, a situação péssima. Ela olhou ele pelo vidro, sabe? Tipo, por mais que ele seja o assassino, é mãe dele, né? E ela... Mas esse sofrimento desses dois meninos. Exatamente, agressividade para fazer isso, né? E ela olhou o filho... Ninguém pôde olhar esse sofrimento dele. Sabe? Ela olhou o filho pelo vídeo. Olha a falta que esse menino tinha de tudo. Né? Tanto que hoje no consultório me perguntam muito, as mesmas me perguntam muito, que você falou no começo, hoje se procura tudo, né? O consultório de sono, consultório de brincadeira, consultório de nutrição, consultório de... Ai, doutora, que brinquedo que eu faço para estimular? Né? E eu vi uma frase tão legal no último congresso, que é, em vez de a gente falar de estimulação, por que a gente não fala de interação? É ficar junto, é dar amor, dar carinho, dar atenção. É isso que você precisa fazer. O que você precisa de brinquedo? Não, sinceramente, o que você precisa de brinquedo para uma criança de 3 meses, 4? O que ele precisa de brinquedo mesmo? Não precisa de nada. Ele precisa, na hora de trocar fralda, você brincar com o pezinho dele, dar beijinho, fazer uma piadinha, não sei o quê, fazer coceguinha, entendeu? Brincar um pouco. Às vezes vai ter um brinquedinho lá, um negócio, mas assim, não é isso que importa para criança. A gente que embute essas necessidades, até pela própria sociedade. A gente acha que tem que comprar o brinquedo da Fisher Price, que custa R$1.000 e que a criança não vai dar bola. Eu lembro uma vez que eu cheguei da feira com uma caixa de mamão, de papelão, e o Lucas viu a caixa de papelão. Bom, essa caixa de papelão durou 1 mês. Ela foi tudo. Ela foi carrinho, ela foi foguete, ela foi cabaninha. E os brinquedos da Fisher Price, meu marido brincava, ele fez até um post. Ele, que Fisher Price, o negócio é caixa de mamão da feira, entendeu? Porque é isso que ele imaginou 1000 coisas naquela caixa de mamão, entendeu? Então assim, a gente que acha que precisa de muito, né? Tem uma caixa de panetone, que é um capacete, que não, tá todo rabiscado, não pode jogar aquela caixa fora. É uma caixa gigante de panetone que tem que estar lá, porque é um chapéu, é um capacete. Quer dizer, acontece. Mas é engraçado, esses dias na escola, minha filha teve uma tarefa que eu tinha que mandar um brinquedo desestruturado, sabe? Desconstruído. Desconstruído. Aí eu fiquei tipo, eu já não lembro mais fazer pra mim, sabe? Você vai lá. Aí ela, não, mãe, podemos fazer um jogo da memória com o papel. Nossa, que é verdade. Então vamos fazer o jogo. Sim, então a gente fica... É óbvio, a gente quer dar mais do que a gente teve. Aquela velha história, você quer dar mais do que você teve, né? Você quer levar para lugares e comer comidas e fazer coisas que você não fez. Isso é natural, não vamos ser hipócritas. A gente quer fazer mesmo, mas a gente tem que saber até onde a gente tem que pisar, entendeu? Eu fiz uma viagem com os meninos em 2017. A gente foi pra Califórnia. Eu, os meninos, meu marido, a gente fez a highway inteira de carro. E foi uma viagem muito legal, porque a gente foi parando, a gente viu as focas lá, os leão marinho, e terminou na Disney. No aniversário do Lucas, do mais velho. Ele tava com 6, aniversário de 6 anos. E me marcou muito, porque no último dia, que era o dia do aniversário dele, tem uma apresentação lá na água, lá da Disney e tal, super bonita, emocionante e tal. Aí terminou. E durante o dia eu não comprei nada pra ele, assim, sabe? Até durante a viagem a gente comprou muito pouco, a gente não foi nem outlet, porque meu marido não gosta, enfim, e a gente tava com o tempo assim, sabe, pra conhecer os lugares e tal. E entre no outlet conhecer o lugar, eu prefiro realmente conhecer o lugar. E aí a gente comeu o que ele queria, foi tudo do jeito que ele queria. Aí terminou o dia, aí ele falou assim, ele me abraçou, ele, mamãe, obrigada pela viagem. Eu falei, bom, filho. Eu falei, filho, dá pra pegar a viagem e pôr num pacote? Não. Dá pra guardar? Não. Dá pra a gente ter as memórias da viagem. Isso ninguém tira da gente. Porque o brinquedo quebra, o brinquedo enjoa, o brinquedo não sei o que lá, podem pegar, pode roubar, pode perder. Mas o que a gente viveu aqui, nunca a gente vai esquecer, eu nunca vou esquecer, nem você. Eu falei, a vovó e o vovô nunca puderam me levar pra Disney, né? Não é perecível. E assim, eu falei pra ele, é a primeira vez que a mamãe tá na Disney também, né? E a mamãe tem quase 40 anos. Olha quanto tempo eu demorei, eu queria muito vir pra Disney. E minha mãe e meu pai não podiam. E a gente ia pra Itanhaém nas férias.
Mas eu tinha amor, filho. E é isso que você tem que entender. Se a gente tá aqui na Disney agora, que bom que a gente tá aqui. Mas podia ser em outro lugar. E o importante é a gente estar junto. E eu falo tanto isso que o Lucas, né? O Lucas e o Pedro. E às vezes, todas as férias eu pergunto, e aí, o que você mais gostou das férias? E eles falam, a gente tá junto, né? Às vezes eles não sentem verdadeiramente isso, mas acho que de tanta gente falar, óbvio, né? Acho que eles não sentem. Às vezes, o mais legal foi o Mickey e tal, não sei o quê, né? Mas é que você vai criando, assim, a criança, ela é uma pedra bruta. E a gente vai lapidando. Existem as coisas, né? A índole de cada um, claro, né? Então, assim, a criança, ela vai aprendendo e a gente é que vai dando essa noção. E acho que hoje está faltando muito isso, a empatia, olhar para o outro, olhar para a própria família, né? A gente viajou agora de novo também no aniversário, a gente sempre viaja no aniversário dele. E eu perdi meu pai em novembro. E o Lucas sempre fala muito do meu pai e tal. E aí, no dia seguinte do aniversário, no dia do aniversário, beleza, ele estava feliz. No dia seguinte ele acordou triste, assim, que ele é assim mesmo, ele é muito sensível. Ele falou, mamãe, faltou alguém para me dar parabéns ontem. Aí eu falei, então, mas não faltou, filho. Na verdade, o vovô estava de outra maneira aqui. Você viu o dia como foi bonito? A mamãe pediu pro vovô à noite, que amanhã seja um dia perfeito, sabe? Se não chova, que fica um dia bonito. Aí ele falou, é verdade. E o meu mais novo, que é outra pessoa, vira assim, Lucas, a mamãe falou que o vovô tá dentro da gente. Você não precisa ficar chateado. Não precisa ficar chorando. Ele é prático, sabe assim? A mamãe falou que tá tudo bem, você fica aí chorando. Então, você vê como cada um lida de uma maneira. Mas eu acho que é isso que a gente tem que levar para as crianças. E desde o começo, desde os primeiros meses e tudo. E não achar que é simplesmente um bebê e que vai impactar pouco. Impacta bastante. Eu vou encerrar, só porque acho que não tem horário, né? Sair, vou te agradecer muito. Acho que não é à toa que a gente foi caminhando, né? Saiu do sono e foi pro outro, voltou. Da morte, da possibilidade de se aquietar, de estar sozinho, do ócio, do tédio, né? A Malca tá organizando uma roda de conversa na Unibis Cultural sobre o tédio e o ócio. Ai, que legal. Que tem absolutamente tudo a ver com a possibilidade de dormir, né? A gente só pode dormir quando as nossas fantasias de morte estão quietas, né? Quando a gente não tá com medo de que o bebê vai morrer se ele for dormir, que a gente não vai morrer quando for dormir e que o mundo vai existir no dia seguinte, né? Então a esperança é o que produz a possibilidade do sono também. Então, muito obrigada por estarem aqui, né? Que a gente possa ter muitas outras rodas de obrigada conversa pela oportunidade. E temas aí que vocês estiverem curiosos, a gente pode pegar especialistas do calão, né? Da Flá e ter a possibilidade de conversar. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito bom.